Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Sejamos todos nós muito bem-vindos nesse tempo de amor e vida que o Pai nos concede. Nessa tarde de sábado, uma tarde agradável, um período de frio, uma tarde gostosa para aqui nos encontrarmos, para falar sobre Jesus, para congregarmos entre irmãos, para aprender sobre a vida, para nos alimentarmos uns do amor dos outros e para sairmos daqui mais fortalecidos. E é nesse intuito que teremos a nossa palestra da tarde. E a palestra hoje será ministrada por um palestrante que raramente vem na casa, que vem de longe, que é o Rafael. Hoje ele vai nos brindar com a fala da tarde. E a sua palestra terá por título a literatura Boa Nova. E o título é Bom Ânimo. Certamente algo que vem a calhar a vida de todos nós, né? Então, Rafael, boa palestra. Como diz você, é nós e Deus. E o pouco da seu. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Por incrível que pareça, gente, toda vez que a gente vem para cá, não importa, né? A gente sempre vem com aquela vontade de levar alguma coisa que a gente sabe que é tão pouco para que possamos enriquecermos juntos. E quando a gente fala em enriquecer juntos, né? A gente fala de enriquecermos juntos espiritualmente, nas virtudes, né? E buscar virtudes lá dentro do nosso ser, algo que a gente sabe que é difícil, né? É bem difícil, porque a gente está vivendo assim um momento de nebulosidade, né? Tanto no mundo quanto em nós mesmos, e a gente tem essa dificuldade mesmo. É algo que é normal, né? A gente sabe que vamos todos viver sobre essas situações, pois todos nós somos imperfeitos, né? Todos estamos caminhando para a luz. E quando a gente está caminhando para a luz, a gente sabe que quando vai buscar a luz, se a gente está buscando a luz, é porque estamos em sombra. Pois ninguém busca a luz se já está na luz, né? Estamos na luz, já estamos na luz. A gente está buscando a luz é porque a gente ainda está em sombras. Se a gente está em sombras, a gente tem muito o que fazer. E a melhor coisa para fazer, para ajudar, para amparar os nossos semelhantes, a primeira coisa que Kardec nos fala é sermos humildes. É sermos humildes para sermos felizes. Ninguém consegue ser realmente bom no que faz, não importa o que seja, se não for humilde. Sabe por quê? Porque a pessoa que é orgulhosa, né? Nós, quando somos orgulhosos, nós não damos possibilidade de aprendermos mais, de abrir os nossos leques para maior aprendizado. Mas quando a gente escuta as pessoas, né? Sem estarmos julgando as pessoas pela posição social, pelo que seja, pela religião, não importa, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a pensar assim, nossa, não é que estou aprendendo? E o que eu penso muito nisso, né? Porque a gente às vezes aprende até mesmo com os erros do nosso próximo. Porque a gente sabe assim, se ele errou, ele caiu naquela dificuldade, a gente pode evitar aquela queda e não só evitar a queda, mas ajudar a pessoa a levantar. Porque quando a gente desce para ajudar a pessoa a levantar, a gente tem que descer também. Pensa comigo, quando alguém cai no chão, né? Estatela-se ao chão, e a gente vai em busca dele, o que a gente faz? A gente tem que abaixar. A gente vai lá embaixo, busca e levanta a pessoa que está necessitada. E a gente aprendeu isso com quem? Com Jesus. Jesus veio até nós, desceu de onde ele estava, né? Preparou-se mais de 1000 anos, 1000 anos, como Bezerra de Menezes fala, para estar de encontro a nós, diminuindo a sua luz, para que a sua luz intensa não enceguecesse a nós, não estivéssemos, na verdade, virando, na verdade, cadáveres vivos, né, na terra, para que pudéssemos, então, entender as suas palavras. Se fez homem para que nós um dia nos tornássemos anjos. Se fez, na verdade, pequeno para que nós um dia nos tornássemos grandes. Se fez ele crucificado para que um dia pudéssemos entender as nossas dores. Ou seja, as nossas dores que nós temos, que ainda nós blasfemamos, né? Muito, na verdade, tudo isso que nós fazemos, essas blasfêmias, pronto, essas blasfêmias que nós temos, elas são, na verdade, oriundas de nosso ser, da nossa inferioridade. Pois se o mestre não blasfemou, se o mestre não se queixou-se no momento das suas dificuldades, ensinou-nos a também não nos queixarmos. Pois ele mesmo disse que realmente ele era a luz.
E hoje na palestra eu venho falar justamente sobre o bom ânimo, que é desse livro maravilhoso, gente, Boa Nova, tá? É um livro lindo, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. Humberto de Campos é um espírito maravilhoso, né? Que traz verdades assim que a gente até fala assim, nossa senhora, pegou lá no fundo do ser, né? E aí a gente começa a entender que a gente precisa buscar. E é interessante que ele fala bom ânimo, porque ânimo, a gente pode ter ânimo para o bem ou para o mal, né? Eu posso ficar animado, tá cheio de gente fazendo, tá bem animado para fazer guerras, animado para fazer discussões, animado por brigas, animado por destruições. Isso é um ânimo, estou animado, né? Então, animado para alguma coisa, mas estou animado para fazer o mal ou estou animado para fazer o bem? Por isso que aqui Humberto de Campos coloca bom ânimo. Por quê? Porque temos que viver um bom ânimo, animarmos para o bem, fazermos realmente o bem para o próximo. Porque a palavra ânimo, ela vem em latim de anime, de alma. Então o que significa? É alma, buscarmos a ligação com a nossa alma, com o nosso interior, com o nosso ser. Então o nosso ser nada mais é do que luz, do que amor. Foi Jesus que disse, ó, sois deuses, podem tanto quanto eu até mais. O que ele estava querendo dizer? Vocês são luzes, né? O que ele está querendo dizer? Que nós temos em nós o potencial e todos os atributos de Deus dentro de nós mesmos, dentro do nosso ser. E nós podemos desenvolver isso. Nós não só podemos, como vamos desenvolver isso. Só que o como vamos desenvolver isso depende de cada um de nós. A gente pode desenvolver isso através do bem. Ó, estamos hoje aqui, estamos melhorando, né? A gente está conseguindo buscar algo de bom. Ou a gente pode estar vivendo outras condições que podem nos levar a uma falência do nosso corpo material. Trazemos dificuldades, doenças, podem nos trazer muitas e muitas negatividades. Só que o mais importante de tudo isso, quando a gente fala de bom ânimo, é para que possamos trazer a história para nós. Pois a gente busca, né, falar do ânimo, mas a gente fala, mas aquele ali é desanimado, né? Olha lá, que está andando lá, está parecendo que está arrastando o queixo no chão. Não, a gente não pode pensar no próximo, a gente tem que pensar em nós, né? Pois quando a gente pensa no próximo, a gente já errou. A gente já pecou, né? Que pecar é errar, né? Cometer erro. A gente já cometeu um erro. Não com os outros, com a gente. A gente vai falar assim, mas eu errei com ele. Não, não errou. Não, errou com você mesmo. Que você está, na verdade, policiando aquele que não deve ser policiado. Você está querendo fazer com que o outro seja o que você não é. Então, tipo assim, eu vou querer que a pessoa seja algo que eu não sou. Como eu vou fazer isso? Não. O que temos que fazer? Não é porque fazemos palestras, falamos, estudamos dentro da doutrina espírita que somos melhores uns que os outros. Isso não nos define. O que nos define é o nosso exemplo, é o que fazemos, é quem acolhemos, é a boa vontade que damos, é aquele que escutamos, as piadas que fazemos. Não importa que seja, mas tudo que fizermos para o bem do nosso próximo, realmente vai nos ajudar. A gente tem que fazer com que as pessoas se levantem, se animem para algo superior. Tem uma história do livro Cartas do Alto, de nosso irmão Humberto de Campos, que ele fala de uma historinha do espírito das sombras. É bem interessante isso para a gente levar para reflexão. Porque ele fala assim que o espírito das sombras estavam vendendo mercadorias, né? O espírito das trevas estava vendendo mercadorias. E tinha várias mercadorias lá. Então cada peça, cada ferramenta tinha uma utilidade. Tinha a ferramenta do orgulho, tinha a ferramenta da vaidade, tinha a ferramenta da ociosidade, da preguiça, tinha várias ferramentas. Então ali você podia escolher à vontade. Aí ele olhou assim e falou, nossa, mas tem essa ferramenta aqui, né? Comprador, né? Nós, né, o comprador, olhou ali e falou, tem uma ferramenta ali que muito me chamou a atenção. Ela brilha mais do que todas as outras, só que está bem desgastada. O que é essa ferramenta? Aí, na verdade, o Espírito das Trevas diz, esta é a ferramenta que eu mais utilizo. Esta é a que mais me dá a oportunidade de abrir as portas para que eu possa fazer com que todas as outras ferramentas eu possa utilizar. E aí ele parou para pensar, que ferramenta é essa? E qual que vocês acham que são? O desânimo.
O desânimo é a primeira ferramenta que abre a porta para todas as outras ferramentas entrarem pelas entidades sombrias. Porque o desânimo não vem só para aquela pessoa que é ruim. Vocês já pensaram nisso? O desânimo vem para quem também é bom, para quem também está procurando melhorar. Não espíritos puros, mas para quem está procurando melhorar. Hoje eu vou para o centro espírita. Trabalho lá, sei lá, não importa o que eu faço, né? Vou lá varrer o chão da casa espírita. Vou lá levar um trabalho de assistência, para que é importantíssimo, né? Para estar fazendo a limpeza da casa. E aí, vou usar vocês, tá? E aí o que acontece? Você está fazendo a limpeza da casa e, de repente, chega um dia e eu falo, não estou bem. Quer dizer, você trabalha sempre, você vai sempre, você está legal, nossa, você está indo bem, a casa espírita está cheirosa, né? E aí a gente fala assim, mas o que está acontecendo? Por que estou sentindo isso? É um desânimo que acontece para uma pessoa que está buscando, está trabalhando. E as pessoas que são mais atingidas pelo desânimo, às vezes a gente pensa que é só as pessoas que são ruins. Não, são as pessoas que são boas. Por quê? Nós estamos em dois extremos. Estamos no extremo de querer melhorar e estamos no extremo ainda de ficarmos no que vivíamos outrora, nos nossos erros, nas nossas mazelas de ontem. Então a gente está assim, vamos dizer, bonitinho, em cima do muro. Ora um puxa para um lado, ora puxa para o outro. E aí o que fazemos? Nós buscamos a carga. Aí a gente pensa assim, não é horrível. É um momento que a gente está vivendo, na nossa evolução, que é necessário para que estejamos ampliando as nossas vibrações e as energizações para o bem. A gente só vai alcançar algo de melhor se nos esforçarmos. Ninguém vai conseguir nada sem esforçar. Se quiser entrar no concurso público, o que você tem que fazer? Estudar. Se você quiser, na verdade, passar de ano, estudar. Se quiser fazer um curso da doutrina espírita, o que você tem que fazer? Vir aqui, estudar bastante, aguentar a Dona Graça e todos os outros professores, não é? Então a gente tem que fazer tudo isso. Aproveitar que hoje ela não está aqui. Não passa a gravação para frente, hein? Não passem, Rob. Então, a gente tem que fazer. Por quê? Porque essa motivação em nós, né? Que às vezes a gente fala, porque a gente acha assim, né? Aquelas pessoas que nos passam, aquelas pessoas que na verdade são um pouco duras conosco, principalmente os nossos pais, né? Eles foram muito duros com a gente, foram rígidos, e às vezes até mesmo, vamos falar dos professores, né? Podem ser rígidos, né? Os trabalhos. Aí a gente fala assim, nossa, mas esse pessoal está me desanimando. Não, gente, é o contrário. Esse pessoal está te animando. Estão fazendo aquilo que parece desânimo, que nós observamos como desânimo, a gente está olhando não é pelo que os outros dizem, mas é pelo que nós estamos sentindo. É por aquilo que nós estamos absorvendo, por incrível que pareça. Isso é todo mundo, todos nós temos momentos de desânimo na vida, é normal, né? Então isso que vai refletir a nossa imagem, o que os outros falam para nós, não importa, é como nós absorvemos o que as pessoas dizem. É como nós carregamos para nós. Se alguém fala que você é burrico, e você vai e pega e coloca esse burrico, né, que você falou, ao seu colo e fala, não, realmente eu sou burro porque você está falando. Agora, se você chega e a pessoa fala burro, você fala assim, nossa, muito bom, obrigado. Porque o burro é um animal esforçado. E vou falar uma outra coisa, no momento lá da passagem de Jesus, né, das glórias de Jesus, foi um burrinho que carregou ele. Obrigado, que palavra boa para mim que você está me dando. Então o que eu faço? Eu carrego para mim aquilo que eu quero. Então a pessoa fala aquilo para mim, eu não posso absorver aquilo para mim. Eu tenho que, muitas vezes, rejeitar aquilo nas palavras, mas amar o Espírito. Pois o problema não é o pecado, não é? Ao contrário, o problema não é o pecador, o problema é o pecado. Na verdade, o que fazemos ou deixamos de fazer é que vai nos refletir. Não tem uma frase de Chico que fala, não cabe a nós estarmos, na verdade, olhando o que os outros fazem, mas cabe a nós estarmos olhando os nossos próprios erros. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Nós somos, na verdade, responsáveis pela nossa vida. Ah, mas tem intervenção externa, não tem? Tem a intervenção externa. E olha, que eu vou passar para vocês hoje do Boa Nova, intervenção externa, para que a gente aprenda juntos. Quando a gente fala de intervenção externa, a gente lembra de quem?
a gente lembra das pessoas que estão à nossa volta. Isso é normal. A gente lembra dos acontecimentos do dia a dia. A gente lembra do que nos impede em fazermos algo, em conquistarmos algo, ou nos impede em amarmos alguém, em perdoarmos alguém. Isso tudo nos impede. Esse empecilho que faz de nós vai nos remeter lá a 2000 anos atrás, aonde existiam os discípulos. Os discípulos, se nós olharmos bem, são espíritos. Na época eram espíritos, agora são bem iluminados. Mas eram espíritos, assim como nós, que estávamos buscando. O que nós somos? Alunos. O que é aluno? Não é, Priscila? É discípulo. Então, o que é discípulo? Discípulo, na verdade, é um aluno que busca aprender com o mestre. E o que estamos fazendo aqui hoje? Estamos em busca do aprendizado com o mestre, para o mestre. O que somos, ou quem fala, ou que expressa as palavras, na verdade é inspirado por pessoas e por espíritos que vêm de mais alto para nos trazermos informações. Aqui é uma informação, um nível, um médium. São informações. E é muito interessante isso porque Jesus ajuda o homem pelo próprio homem. Somos correntes de energias. Somos elos de corrente. Sabe a corrente? Então, eu sou, vocês são, todos nós somos um elo de corrente. E dentro desse elo nós estamos ligados, por exemplo, a um mentor nosso. O mentor nosso está ligado a José de Mococa. José de Mococa está ligado a um outro mentor. José de Mococa está ligado a Jesus. Então, de onde vem esta corrente? De Jesus. E quem é que puxa essa corrente? Quem está lá em cima, é Jesus. E aqui, que estamos embaixo, o que fazemos? Vamos mantê-la esticada. Manter a corrente esticada para que possamos estar, então, não enroscando-nos na corrente que está sendo puxada. Pois se nos enroscarmos nessa corrente, demoraremos mais para sermos resgatados. O que Jesus faz e fez desde o início dos tempos, desde que a Terra foi formada, o que ele buscou? Todos aqueles outros homens, como Buda, como todos os outros que vieram antes dele, fizeram o quê? Vieram trazer o quê? O amor, gente. É o amor. Toda religião, toda pessoa, todo ser que vier trazer o amor, essa pessoa tem que ser bem recebida. Por nós, ouvida, esclarecida. Aqueles que não, também a gente deve ouvir, buscar e esclarecer. E esse livro aqui fala de um dos discípulos de Chico Xavier, de Jesus, né? Os discípulos de Jesus, que é o Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo muito assim, ligado a Jesus, sempre estava lado a lado com Jesus, sempre frente a frente com Jesus. Gente, se ler esse livro aqui, Boa Nova, vocês vão ver assim, como é belo ver Jesus de uma forma mais íntima, né? Íntima em intimidade espiritual, de amor, de carinho, como ele fala com a gente, como ele fala aos nossos corações, como ele fala aos discípulos, como ele fala aos nossos corações. E esse Bartolomeu, que é esse discípulo aqui, amigo, né, irmão, aluno de Jesus, discípulo de Jesus, ele era uma pessoa muito, mas muito seguidora de Jesus. Estava sempre lado a lado, olhando, escrevendo, né, ouvindo o que Jesus falava. Só que ele tinha uma coisa nele que, na verdade, o perturbava. O que era? Era a melancolia. Ele era muito melancólico, sabe? Muito triste. Parece aquela hiena, né? Na nossa época, né? Muita gente não vai lembrar que, céu, só vida, né? Quer dizer, ele é muito melancólico. E Jesus percebeu isso nele, né? Então, eles estavam tudo na casa de Simão Pedro, e vocês lembram, né? Simão Pedro sempre foi muito família, né? Sempre com a esposa, o pessoal, trazia todo mundo para a casa dele. E a casa dele era um ambiente ali de conversação, de reunião do pessoal, né? Então Simão Pedro não tinha templos na época, Jesus não tinha necessidade de templos, pois ele era o templo, né? Então, ele trazia o pessoal para casa. E Bartolomeu estava lá. E Bartolomeu estava meio melancólico. Aí Jesus percebeu, falou assim, deu uma deixa, ele falou assim, agora, né? Agora que eu vou conversar. Sabe aquele momento que a gente está bem triste, assim, a gente não espera, né? A gente, às vezes, não espera de ninguém, assim, só triste. Mas, de repente, vem uma pessoa que a gente menos espera, aparece assim na nossa frente, e, sei lá, fala uma palavra, duas palavras, você vai ser,
peraí, nossa, é verdade, né? Era isso que eu precisava ouvir. E são eles todos indicados pelo Mestre Jesus. E aí Jesus percebe ele, chega perto dele, né? Espera que ele faça uma pergunta. Pois a gente percebe isso, né? Em Jesus. Jesus jamais vai invadir o espaço e o coração das pessoas, né? Dos discípulos. Ele sempre espera. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito, né? A gente aprendeu com a Léa na palestra, né? O silêncio. Então a gente sempre tem que esperar. Espera o momento. Dê um abraço, um carinho, um acolhimento, um sorriso. Se fizermos tudo isso, a pessoa vai começar a se sentir, na verdade, acolhida. Quando ela se sentir acolhida, ela vai ter a liberdade de dizer para você o que ela está necessitada. E ela vai começar a sentir confiança. Ninguém diz nada para alguém sem confiança. Não adianta. Eu vou chegar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e vou começar a falar. A não ser, claro, que eu esteja com muitos problemas, pode acontecer. E comece a falar, porque eu preciso, né, colocar para fora. Pode acontecer sim. Mas, na maioria das vezes, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente está buscando alguém para que possamos levar ao auxílio. E a gente faz isso através da confiança. Sempre assim. Pode ver. Quem é que vivia aqui, que a gente confiava muito, né, Sandra? Você vivia enchendo as paciências? Meu pai. Então quer dizer, o que faz? A gente ia lá, vai lá e fala, poxa, o que eu posso fazer? O que dá? Né? Por quê? Porque ele sentia, né? Ele era uma pessoa madura e sabia que dali a gente podia tirar bons frutos. Ninguém vai buscar uma árvore ressequida, porque não vai ter frutos. Então a gente vai comer o que naquela árvore? Se alimentar do que? De nada. Então as pessoas só vão estar buscando da árvore que tenha bons frutos. Nem maus frutos a gente vai querer também, porque se chegar lá, né, se for uma árvore venenosa, a gente vai sair correndo. Então, comparando as árvores a nós, sempre vamos buscar pessoas que tenham bons frutos. Jesus é a árvore que mais frutos deixou sobre essa terra. E aí, o nosso amigo querido, né, o Bartolomeu, né, estava ali e diz, vou ler para vocês, porque para não estragar, né? Eu não vou estragar. Mestre, exclamou timidamente. Ele todo tímido ali, né? Bem quietinho. Você imagina, na frente do mestre, Jesus, tem que falar alguma coisa e expressar algo, né? A gente às vezes está perto de uma pessoa que a gente sabe que tem uma energia bacana e tal, né? Com uma pessoa com uma boa postura. A gente já tem vergonha, né? Assim, de falar alguma coisa a ponto de mostrar as nossas intimidades, né? Que na verdade, muitas vezes até mesmo uma falha nossa, né? Porque a gente tem que falar, né? Porque muitas coisas e muitas atrocidades poderiam ser evitadas se a gente falar, né? Por isso que na casa tem orientações, por isso que temos, na verdade, pessoas para conversar, porque muitas vezes a gente deixa de falar e a gente vai tomando atitudes e a gente nem se percebe que vai afundando-nos e a gente acaba se prejudicando com isso, né, gente? Mas voltando aqui, mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança, espera os corações além das alturas. Ele está contente, até aí ele está contente. Quando esclarecesses que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então ele estava contente, você percebe a pergunta? Ele estava contente pelo que Jesus trazia, mas ele estava infeliz pelo jeito que as pessoas recebiam o que Jesus trazia, né? E aí ele ficou muito triste pelo fato disso. E aí a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia Jesus fitou brandamente, ele falou com serenidade. Olha que interessante, gente. A nossa doutrina, entretanto, é do evangelho, ou da boa nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então o que acontece? A boa notícia que Jesus passava, né? O que Bartolomeu estava dizendo é que, na verdade, o Evangelho de Jesus estava sendo trazido, mas ninguém estava acolhendo o Evangelho de Jesus. E a gente vê que o Bartolomeu, até certo ponto, tinha razão. Mas ele fala,
que o Evangelho de Jesus não é deste mundo. Então, a alegria não é deste mundo. E aí Jesus responde de que a alegria, na verdade, realmente não é deste mundo. Mas por que ela não é deste mundo? Porque nós vivemos as aflições, a negatividade, nós vivemos, como o Bartolomeu diz, né, os momentos de dores, nós vivemos as angústias, nós vivemos divisões, nós vivemos brigas políticas, nós vivemos ainda momentos de inferioridades diversas. E aí, como ele estava naquele tempo, né, de Roma, né, aquele tempo onde a política também era bem mais rígida, né, os cobradores de impostos eram bem mais também aproveitadores, né? Então ele estava dizendo, e ele falava, e ele fala, né, que na verdade o reino dos céus pertence a todos nós, que a alegria do outro lado do mundo é para ser estendida na terra. Por enquanto nós não o compreendemos, mas chegará um momento sobre a terra que todos nós estaremos evidenciando as alegrias dos céus. Mas isso não se faz de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mundo só será diferente quando estivermos irradiando o sol, a luz que está em nós, de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Nunca na expressão dos outros, mas na expressão nossa. Pois o que fizermos ecoará para o universo. Estará grafado na nossa memória, estará grafado na vida. E um dia, os nossos que estarão à frente, que virão tudo o que fizermos, falarão de nós. Parece que seremos esquecidos, mas não seremos. Porque, na verdade, hoje nós estamos aqui. Amanhã, novamente, estaremos. O que quer dizer Jesus? Que existe a lei da reencarnação. Ou seja, são inúmeras e inúmeras reencarnações vividas para estarmos entendendo o mundo de Jesus, não é? E o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Imagina, gente, para a gente ter boa liderança, bons políticos, bons chefes, bons colegas de trabalho, bons trabalhadores espíritas, isso tem que estar fazendo o quê? Tem que estar partindo do florescer de nós mesmos, do nosso próprio ser. Como a gente estava falando no começo, nós expressamos o que vemos através do nosso coração. Nós expressamos o que vemos através do nosso sentimento. Emmanuel fala, reto o pensamento, reto o sentimento. Se tivermos os dois aplumadinhos, a gente vai realmente entender as bênçãos de Jesus. E aí ele fala, né, depois de uma pausa, ele fala assim, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Olha que interessante. A luta comum é a caminhada de cada dia. O trabalho é a marcha. A luta é a caminhada de cada dia. Ou seja, a gente pensa que a gente vai buscar a nossa evolução dentro da casa espírita, não é? É isso que a gente pensa. Pô, vou lá dentro da casa espírita, vou evoluir. Dá licença que agora eu sou o cara. Vou sair daqui com as asinhas. Vou até para o paraíso, né? Vou realmente sair daqui melhor. Vou sair daqui edificado. Vou sair realmente mudado. Mas é o maior engano da gente. Não é a casa espírita que vai nos transformar. Jesus está falando aqui, não vai? Não está falando? Não sou eu que estou falando. Quem vai nos transformar é o nosso interior. O que a casa espírita vai nos fazer? Ela é como mestre a nos ensinar o que nós temos que fazer para estarmos melhorando. Mas como é que os discípulos, como é que as pessoas melhoravam? Era na pesca, era na hora que estavam ali diante das dificuldades, é na hora que Pedro foi colocado à prova e que ao cantar do galo, no terceiro cantar do galo, negou a Jesus. Era o momento em que Judas, na verdade, trocou Jesus pelas moedas para que Jesus estivesse ali naquele exato momento, né? Jesus estivesse, na verdade, sendo rei, pois essa era o pensamento de Jesus, como o pensamento de todos os discípulos, queria evidenciar Jesus. Na verdade, Judas também foi traído, né? Então a gente vê que a gente tem as provas diante das nossas perspectivas, diante da nossa evolução. Por isso que a caminhada é lá fora, gente.
Aqui a gente recarrega energia, mas é lá com os nossos parentes, é lá com os nossos filhos, é lá com os nossos esposos, cônjuges, né? É lá no nosso trabalho, é com a paciência, não é? Essa semana mesmo, eu comentei isso daí em casa, estava assim, né? Aí tem um senhor que presta serviço lá pra gente, trabalha, aí ele pegou e estava falando, ele chegou lá, 75 anos, né? Ele chegou e falou assim pra mim, olha, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, menos o espiritismo que leva para o inferno. Aí eu... Conteúdo? O que eu falo? De conteúdo? Aí eu peguei e falei assim... né, meu irmão? Todos... Meu amigo, eu chamo ele de amigo, né, meu amigo? Todos os caminhos levam a Jesus. E eu vejo que você está bem transformado. Isso é muito bom. Né? Aí eu até falei, né, com o Gabriel. Papai, o que você respondeu? O que você falou? Aí eu falei, nada, filho. Mas como você não falou nada? Você tem que ter doutrina. Aí eu falei, não, filho, a doutrina não quer que a gente defenda ela. Na verdade, ela não quer que a gente esteja defendendo ela dessas situações. Pensa comigo. Ele tem 75 anos. Quantos anos ele vive ou viveu dentro de uma igreja? O que eu vou falar para ele, senão que a religião dele é boa, que a religião dele faz o bem, que é realmente importante ele viver essa religião? E um dia, quiçá, né, lá para frente, ele tem uma nova perspectiva nessa ou em outras encarnações sobre a doutrina espírita, sobre o que fazemos, né, sobre o interesse que a doutrina espírita mostra para nós. Então é interessante porque a gente às vezes pensa, o que eu falo? Porque às vezes a gente acha que tem que bater boca. Não tem que bater boca com ninguém, gente. A gente não precisa bater boca. Uma certa ocasião, estava sentado, eu e um amigo, né? Um amigo de notoriedade, um espírita tal, né? Espírita, né? Assim como eu sou tentando ser, né? Mas assim, trabalhando, né? Vivendo aquela oportunidade, caminhando, assim como todos nós que aqui estamos. Vamos dizer que um de vocês saíram comigo na rua esse dia. E aí chegou um testemunho de Jeová, né? Gente, de Jeová. Não sei se é testemunho de Jeová ou era evangélico, e começou a falar, pregar as palavras, né? Aí o irmão parou e falou assim, não, mas não é assim, é assim, assim, assim. Não, mas esse jeito não é assim, 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 assim. Eu olhei e falei assim, não, mas peraí, não tá certo, né? Aí eu dei uma cutucadinha nele e falei assim, deixa ele falar, vamos ver o que ele tem para expressar. Aí ele começou a expressar. Aí eu falei para ele, nossa, que doutrina bacana, né? Que legal. A gente é de uma outra religião, a gente é espírita, mas eu admiro muito a sua boa vontade de estar pregando o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Então o que a gente faz? A gente começa a pregar o Evangelho de Jesus para outras pessoas através do Evangelho de Jesus na compreensão deles mesmos. Então a gente não precisa. Meu pai falava muito isso, porque quando eu era jovem eu perguntei para ele, eu falei assim para ele, pai, o que a gente tem que fazer para esse pessoal, né? Pessoal que não é da mesma religião que a gente tem que, né, combater, eles estão falando coisas que não é certo, não sei o quê. Meu pai me falou uma coisa que, nossa, eu trouxe para o resto da minha vida. Isso me ajudou muito nessa questão de observar melhor com olhos mais críticos e respeitar os irmãos de jornada. Ele falou assim, eu não estou tão preocupado com a fé dos outros. Estou mais preocupado com a minha própria fé e a fé dos meus irmãos, para que a doutrina espírita mantenha a sua lidimez e o estado de verdade que ela se encontra. Eu falei, ai, que dor. Se tivesse batido não doía tanto, né? Aí eu falei, ai, que dor. E a gente naquele, né, negócio de ser jovem, já ouvi várias coisas assim nesse respeito, em questão dele, que quando a gente é jovem a gente toma, né, certas atitudes, né? Não sou jovem, né? Às vezes também, agora mais velho, igual eu. Mas assim, a gente toma algumas atitudes, mas a gente acaba parando para pensar e falar, não é que na verdade tinha razão? E a gente sempre vê que os ensinamentos. Então Jesus queria mostrar que na verdade este mundo em que ele estava ensinando, ele estaria habitando a todos nós. Ele estaria nos envolvendo, ele estaria junto conosco. E está junto conosco, hein? O mais importante é isso, o mundo que Jesus nos apresentou está conosco. Só que nós ainda não conseguimos aprender em toda a sua totalidade, mas está conosco. Aí ele faz mais uma pergunta, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Olha a resposta, olha só, a fortaleza. Então quer dizer, hoje a gente está aqui, estamos trabalhando, estamos buscando, né, estamos querendo melhorar, mas exige uma fortaleza permanente, tem que fazer sempre essa fortaleza, não é? Olha a resposta, a verdade não exige,
transforma. Gente, ninguém exige, não é exigido. É transformação de seres, de almas. É o homem velho morrendo, para que o homem novo renasça. Ninguém está dizendo que nós precisamos estar aqui. Ninguém diz. Alguém cobrou? Ninguém veio amarrado. Mas o que acontece? Ela mesmo nos transforma. Ela mesmo nos dá luz para que, depois de estar aqui, eu me sinto muito bem. Na verdade, eu me sinto realizado. Eu me sinto melhor, eu me sinto realmente cativado, eu me sinto bem recebido. E não digo só pelos irmãos encarnados, mas principalmente pelos irmãos desencarnados. Né? Os encarnados, claro que são, na verdade, transmissores de energias. Mas os desencarnados, né? Não haveria desencarnados, não haveríamos ninguém se estivéssemos aqui, né? Sozinhos, né? E aí ele fala, né? De que o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. O Evangelho não vai fazer a gente agora se transformar no Superman, no Batman. Né? Bem que o Rafa gostaria de se transformar no Batman, não vai. E eu no Superman, mas não vai. A gente vai o quê? A gente vai fazer essa transformação de forma paulatina, de forma gradativa, devagarinho, calma, né? Aí a gente vai dar aquele primeiro passo, é uma escorregada, volta para trás, porque se cair no chão machuca, né? Porque quando a gente cai no chão fica mais difícil para levantar nas nossas vicissitudes. Isso é muito importante. E aí, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de atividade em cada dia. Gente, não existe bom ânimo sem esperança. Não existe ânimo sem esperança. Não esperança de ficar aqui assim esperando. Agora tudo vai dar certo. Não. A esperança é de esperançar, de agir esperando. Fazendo, esperando que esteja acontecendo, mas agindo. Não só esperando que caia o maná dos céus, né? Como dizer os nossos antigos, né? O maná vai cair do céu, daqui a pouco vai cair aqui. Não, a gente tem que agir, esperando, agindo. E aí, ele tem mais uma pergunta aqui para ele, né? E quando os negócios no mundo não são mais adversos, né? Os negócios que ele está querendo dizer assim. E quando as coisas no mundo ficam mais difíceis na questão material, do bolso, né? O dinheiro começa a ficar ralo, né? O dinheiro não vem, às vezes o trabalho não chega. Como é que a gente faz quando o trabalho não consegue? A gente começa, no caso dele, eram os peixes, né? Que os peixes não estavam vindo em abundância, os comerciantes estavam demorando, e pra gente é no dia a dia. Aí ele fala, Jesus percebe que ele está falando de dinheirinho, né? Aí ele fala, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que efetua o peso do ouro? Muitas vezes amordoçoando-nos o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus que se realiza tão só pela vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Ou seja, a gente sabe que os tesouros do mundo são provisórios. Pedro não fala? Nem ouro, nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Ou seja, o que mais importa é o que damos com amor. Não significa que o dinheiro não seja importante para que possamos realizar as nossas conquistas, mas ele não é a chave fundamental da nossa evolução. Não é. Às vezes é até mais da nossa queda, porque teremos mais dificuldade. E eu rico, né? Quer dizer, o Pedro, eu rico aqui, até parece, né? Ele tinha largado a esposa, né? Quando ele fala, tinha feito, eu não largo minha esposa, então minha esposa me bate. Mas assim, se a gente der uma oportunidade, vamos largar a esposa, não, né? Vamos fazer algo, vou sair, vou viajar, não, vou lá para a instituição hoje. Sábado, aqui em São Paulo, tá frio, mas no Nordeste com certeza dá calor, eu vou, tchau, e vai, entendeu? E a gente vai começando, então aquilo nos é dado referente ao que nós precisamos receber, não o que queremos. É igual a questão da mediunidade, já viu esse? Eu quero ser um médium, aí já, né? Vou ser um médium inconsciente de cura de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, Big Master, né? Aí você pega e fala assim, mas eu vou ser tudo isso para quê? Para o meu orgulho estar mais desacerbado? Será que eu estou na condição de Chico para receber uma mediunidade tão grande, ser humilde igual a ele? Pois, gente, muitos médiuns já caíram por causa de excesso por causa de mediunidade
desenvolvida, mais ostensiva e que utilizaram, não conseguiram absorvê-la. Então tudo que nos é dado é aquilo que merecemos, não é aquilo que queremos. Então a gente não reclama mais do que temos, a gente busca correr atrás para conquistar. O que conquistamos, agradecemos. O que não conseguimos conquistar, tentemos. Se não conseguimos, plano B para conseguirmos outra coisa. Mas não nos desesperemos e não tenhamos mau ânimo, não deixamos o desânimo estar tomando conta do nosso coração. Tá, gente? Isso é muito importante o que Jesus nos fala. E aí ele fala, né? Mestre, mais uma das reclamações. Mestre, a gente reclamando para Jesus. Mestre, se a gente parar para fazer uma prece para Jesus, é 90% reclamação, 10% agradecimento, não é? Eu quero. Aí, mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Gente, a gente perde uma pessoa querida, a gente sabe, é difícil, principalmente porque estamos ainda muito apegados à terra. Eu não vou falar, ele vai falar. Mas quem estará perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, se os que estão sepultados no lodo dos crimes, onde vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu para o chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Ninguém fica órfão, gente. Ninguém. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e de todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem um semeador de paz e de alegria. Olha que interessante que Jesus nos fala. Como vamos levar o Evangelho de Jesus se estamos desanimados? Estamos tristes? Estamos amargurados? Claro, a gente tem saudade por aqueles que foram, por aqueles que não estão mais conosco. Mas o que temos que fazer? Lembrar que eles estão bem, que eles estão e vão melhorar, que eles vão progredir e que um dia vamos nos encontrar. Por mais duro que seja, né? Acho que a maioria aqui já perdeu alguém querido. Então, a gente sabe que a gente vai se reencontrar. E sempre preces positivas, sempre preces de amor para ele. É o que Jesus está falando aqui para mim, para a gente, né? E aí, Bartolomeu ouviu todas essas explicações e foi embora para casa, né? E para encerrar, quando ele foi embora para casa, ele foi para o seu lar, né? Pois ele é nascido em Caná, mas ele vivia na Dalmanuta. E aí ele vai para casa, encontra, né, um alívio em seu coração. Aí ele começa a ouvir os cantos dos pássaros, até os mugir dos bois começam a ser mais alegres para os seus ouvidos. As coisas começam a ser mais belas, a vida começa a ter uma outra entonação para o seu ser, para o seu espírito. Aí ele chega em casa e aí ele encontra os seus irmãos, que ao ranger da porta, ao abrir da porta, chegam blasfemando, gritando, brigando com ele. Onde você estava? Para o que você estava fazendo? E aí, Bartolomeu lembra, eles são meus irmãos, assim como Jesus também o é. Por que não vou amá-los tanto quanto amo ao Mestre? E aí o pai dele, né, muito nervoso, chega em casa, sou irresponsável, não sei o que, blá blá. Aí ele fala assim, por que eu vou brigar com meu pai? Eu sei que ele ainda não entende as palavras de Jesus, ele não compreende. E a gente tem esse caso em Paulo, lembra? Quando Paulo veio no seu momento de transição de Saulo para Paulo, ele foi na casa do pai para receber, o pai recebeu ele em casa e o pai dele já chegou acusando. Eu fiquei sabendo que você está andando com um tal de jardineiro aí, um tal de carpinteiro. Que história é essa, esse maluco? Aí, né, ele já ficou assustado, apesar dele ter sido uma pessoa sempre dura, sempre com respeito ao pai, né, porque pai e mãe a gente tem que respeitar acima de tudo. Então ele pegou, parou, né, olhou e aí ele falou assim, se você estiver com este carpinteiro, você decida, ou é ele ou sou eu. E aí Paulo sente aquele desânimo, né? Ou que é um desânimo maior, gente? Pai e a mãe, da gente pedir para escolher. Aí ele pegou aquele desânimo, baixou a cabeça e ele virou e falou assim, meu pai, não queria dizer-te isso, mas eu vou ficar com Jesus. E aí o pai disse, então fora daqui. E aí ele vai embora, né? Aí o pai, né? Eu acho que conduído no coração, né? Apesar de não voltar atrás nas suas palavras, pede para um dos seus vassalos, né, escravos, levar um pacote de moedas para que ele pudesse sobreviver na sua caminhada. Ou seja,
dentro daquilo tudo, ainda teve uma expressão de amor. Se a gente buscar, gente, a gente sempre vai achar uma expressão de amor. Em qualquer irmão que esteja, a gente vai achar uma expressão de amor. Por mais rude que ele seja, a gente vai achar uma expressão de amor. E aí, Jesus então, né, faz um dos seus, Bartolomeu vai trabalhar tudo, né, vai nos seus trabalhos diários, todo mundo fica estranhando, nossa, Bartolomeu tá animado, hein? A gente chega animado lá no serviço, em casa, a gente já sabe o que é, foi Jesus, hein, gente? Então chega lá tudo animado, não sei o quê, aí todo mundo ficou assim, aí no fim da tarde Jesus vai fazer uma prédica, né, que é uma palestra, né, só as palavras que ele levava, né, aí ele fala, então foi no sábado, hein, gente, agora a gente está aqui, ó, foi no sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens, mulheres do povo, judeus, funcionários de Antipas. Quando eu falo mulheres, eu tenho uma ênfase, porque as mulheres sofreram muito preconceito na época, né? As mulheres, por Jesus, sempre foi muito bem aceito. Tanto é que, quando ele desencarnou e fez a sua ressurreição, quem recebeu foi a Maria, né? Então, foi a Maria de Magdala e depois as Marias, né? Então, para a gente lembrar sempre disso. Não estou puxando sardinha não, viu, cara? Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, né? A parte de grande número de soldados romanos. Aí Jesus começou a pregar a boa nova. A certa altura contou, conforme a narrativa de Mateus, o reino dos céus é semelhante ao tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Aí naquele momento, Bartolomeu percebeu que aquelas palavras eram para ele, olhou para dentro dos olhos de Jesus, Jesus olhou para dentro dos olhos de Bartolomeu e ali então seguiu-se, realmente entendeu a melhora que ele fez em seu coração. Daquele dia para frente, o bom ânimo fez parte da vida de Bartolomeu. Gente, espero que o bom ânimo faça parte de nossas vidas, para que possamos ser mais animados para tudo, sermos mais intensos, né? Que a gente às vezes falta intensidade, ânimo é intensidade, sermos intensos para que fizermos, para que desejamos alegria. Gente, antes de terminar, né, eu peço até licença para vocês, todas as palestras eu sempre falo, né, indico primeiramente a Jesus, né, mas tem uma pessoa que para mim tem uma grandíssima importância, né, tem uma grande importância para mim, né. Não é desencarnado, não é meu pai, apesar dele também ter uma grande importância, mas é minha esposa. Tá? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que a gente fez aqui, né, faz, é graças a ela. Porque, gente, para ser minha esposa tem que ter muita paciência. Não é fácil.